Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje num dia com acontecimentos, no mínimo curiosos, que envolvem alguns desses personagens que andavam muito escondidos, muito acanhados, desaparecidos desde a virada do ano de 2023 para o nosso ano agora de 2024. Mas não é que depois de alguns fatos que estão surgindo nas redes sociais e outros também nos meios policiais, essa gente está tão desnorteada que parecem baratas quando recebem doses cavalares de inseticidas. Vou trazer aqui para vocês as últimas informações e mais algumas situações que essa gente está levantando e por que eles não procuram a polícia. É muito complicado, né? Um criminoso bater às portas de uma delegacia. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer os últimos fatos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco e também conheça os nossos vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha e mande seu comentário. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aqui aos temas. Começando aqui com essa situação, né? O Inelegível, que só tem publicado alguns episódios de futricas e algumas frases, algumas insinuações, né, de mau agouro para o ano de 2024. Tanto é que ele não fez nenhum tipo de mensagem, né, para o Brasil, ele que foi presidente da nação, simplesmente coloca imagenzinhas dele mergulhando em Alagoas, cercado ali de pseudo-fãs, né? Junto ali com um sanfoneiro macabro, longe da senhora Michele. A coisa, no mínimo, esquisita. Então, ele não tem produzido absolutamente nada que um chefe de Estado poderia produzir, né? Mas o que esperar dessa criatura? E hoje ele publicou o seguinte: nos vídeos de 8 minutos e 10 segundos, que tem esse título A Bomba, e 10 minutos... fortes elementos de abuso de poder econômico. Ah, é? Então, onde houve abuso de poder econômico? Será que foram os 300 bilhões de reais que foram roubados do orçamento para vitaminar a eleição do senhor Inelegível? Será que é disso que ele está falando? Bom, e disparos em massa, o verdadeiro gabinete do ódio, praticados pela chapa vitoriosa nas eleições de 2022. Tudo que o PT sempre acusou Jair Bolsonaro, nos vídeos vê-se exatamente o contrário. Acuse-os do que você faz. Bom, tem algumas coisas aí, né? Se ele descobriu, ou o bolsonarismo descobriu que houve algum tipo de trambique, de tramóia, de abuso de poder econômico, o que essa gente tem que fazer? Procurar justiça. Procurar ali, bater as portas, né? Usar os argumentos para criar algum tipo de responsabilização em quem agiu contra a lei. Mas é muito difícil um criminoso bater as portas de uma delegacia de polícia. Ele pode entrar e não sair nunca mais, né? Ou sair depois de algumas outras situações, né? E aí ele coloca aqui a frase: acuse-os do que você faz. Isso é uma patifaria que esse mundo paralelo fica utilizando o tempo todo como se fosse o mandamento da esquerda, né? Você faz um mal e aí você acusa o outro exatamente de alguma coisa que você faz. E essa frase seria atribuída a Lenin. Só que Lenin nunca escreveu essa frase em lugar nenhum, não tem nenhum tipo de discurso de Lenin dessa natureza. No entanto, essa gente inventou isso como uma ferramenta para causar medo nas pessoas e ficam reproduzindo essas patifarias, né? Mas não dá para exigir de pessoas que não têm escrúpulos nada muito diferente. Mas aí apareceu um ícone, né, dessa extrema-direita. O deputado atropelador que tirou a vida de pessoas em situações muito complicadas, enfim, que já foi preso com porte de drogas, mas, no entanto, ele se apresenta como o bastião da moralidade. E jogou nas redes hoje, reproduzindo aquilo que o chefe dele fez, né? Uma suposta conspiração. E aí, eu quero compartilhar com vocês um trechinho e fazer comentários na sequência, né? Vamos ver aqui, porque ele descobriu a pólvora, né? Será que ele vai procurar a polícia, vai procurar a justiça, o Ministério Público? Será? Vamos lá. 2024 já começa com uma bomba que está abalando a estrutura de poder e principalmente a mega estrutura de desinformação que se formou no Brasil. Foram 5 anos de perseguição à direita no nosso país, com busca e apreensão, pessoas sendo censuradas nas redes sociais, contas bancárias sendo apreendidas, passaportes de jornalistas sendo suspensos, mandado de prisão para jornalista, como é o caso do Alan dos Santos. E depois de 5 anos,
Toda essa investigação não conseguiu nem sequer uma evidência do suposto gabinete do ódio. Pera aí, meu amigo, acalme seu coração. Esses inquéritos só não foram concluídos porque na Procuradoria-Geral da República, ao invés de termos um procurador com a responsabilidade de cumprir a Constituição e denunciar criminosos, ele fez o papel de advogado dessa turma toda que está junto com o senhor e que fez tudo para destruir a nossa democracia. Então acalme seu coração, porque agora tem um outro Procurador-Geral da República. Quem sabe essa sua ansiedade de ver esses inquéritos concluídos, ela será saciada, né? Vamos aqui. Tanto tempo tem sido divulgado na imprensa e nas redes sociais. Nem sequer uma evidência no gabinete do ódio. E agora, logo nos primeiros dias de 2024, nós temos a convicção, a certeza, com abundância... Opa, tem convicção, certeza? Isso está me lembrando alguém que se deu muito mal, hein? ...de provas de que sim, existia o gabinete do ódio. Só que o gabinete do ódio, como nós já suspeitávamos, e na verdade já sabíamos, é da esquerda, é do sistema, financiado com dinheiro público, apoiado pelo TSE... O senhor tem que procurar a justiça. O senhor já foi para os Estados Unidos, procurou aquele deputado brasileiro, né, que se naturalizou norte-americano, que caiu em desgraça logo após o encontro com o senhor e com outros tantos, né? Aliás, tem um outro aí também que estava nessa reunião que hoje está encalacrado, né? Mas vamos dar sequência aqui à sua fala. Pelo STF. Vou mostrar para vocês agora algumas imagens. Com certeza você já está sabendo do que está acontecendo, porque isso está dominando a conversa nas redes sociais, mas vamos lá. Aqui foi em fevereiro de 2023. Em 2023, né? Não ganharíamos as eleições se não fosse também um trabalho voluntário de influenciadores nas redes. E vocês têm um trabalho muito grande para seguirmos combatendo a fábrica de mentiras. Por que o Lula estava dizendo isso? Bom, o Lula estava dizendo... Vem cá, os influenciadores todos que não eram bolsonaristas, os que preservaram a sua sanidade mental, todos eles fizeram a campanha a favor de Lula. E muitos deles nem sequer gostavam muito de Lula, ou são petistas, são pessoas de esquerda, mas são pessoas que estavam vendo o abismo que vocês estavam atirando no nosso país. E aí, voluntariamente, cada um fez a sua parte, porque ninguém poderia se omitir nesse momento. Agora, se teve algum tipo de ilicitude, mais uma vez, só tem a obrigação de apresentar provas, enfim, movimentar as instituições, de colher ali os dados, né, e provocar a justiça. É assim que se faz num país democrático, né? Então essa publicação de Lula aqui, ele está apenas agradecendo. Mas aí tem uma personagem aqui que ele está dizendo, né, que deveria ser, ou foi, a responsável pela eleição de Lula. Se ela foi responsável pela eleição de Lula, né, se ela disputasse eleições presidenciais, pode ser que ela seria a nossa nova presidenta, né? Vamos ver a sequência aqui. Isso porque eles haviam contratado e haviam requisitado o apoio dessas duas pessoas, Preta Gil e Fátima Pissarra. As duas são sócias e proprietárias de uma empresa chamada Mind, que cuida de centenas de influenciadores. Então tá aí, a Preta Gil poderia ser a presidenta do Brasil. Dá até para fazer uma musiquinha baiana, né? Com essas duas rimas, com essa rima, né? E perfis de fofoca, que somam 150 milhões de pessoas em audiência. É uma máquina gigantesca que quando mira o seu canhão para alguém, pode até mesmo... Cidadão, o atropelador, essas 400 pessoas que você está mencionando tentaram destruir a democracia? Tentaram inviabilizar as eleições? Insuflaram pessoas para praticar crimes? Insuflaram pessoas para irem para Brasília destruir o prédio do Supremo Tribunal Federal, da Câmara, do Senado, o Palácio do Planalto? Essas pessoas fizeram algum tipo de provocação para que o nosso país tivesse um golpe militar? Insuflaram que os militares fizessem a utilização de uma GLO praticada pelo presidente da República, ou simplesmente estimularam que fosse decretado o artigo 142 ou as disposições do artigo 142? Não, né? Então, meu caro, vá procurar alguma coisa decente para fazer na sua vida, ao invés de ficar fazendo esse tipo de futrica absolutamente inútil. Isso é chororô de perdedor e pior, né? Chororô de perdedor criminoso. O senhor devia abraçar o senhor Jair e ficarem os dois o dia inteiro estudando alguma forma inteligente de saírem dessas encalacradas todas que vocês estão. Uma jovem cometer suicídio. Eu digo isso porque eu choquei, fazia parte dos perfis de fofoca que estavam sob a gestão dessa... Pronto, está resolvido o enigma do Brasil, segundo esse cidadão aqui, tá? Tem um site
que é capaz de motivar uma série de milhões e milhões de pessoas. Esses sites todos, esses formadores de opinião, eles são centralizados ali pela Preta Gil, que é de fato uma espécie de guru ou gurua oculta que nós não sabíamos, né? Bom, mas a situação para eles ainda está ficando mais complicada. Hoje, notícia aqui da Folha dessa tarde. PGR cita suspeita de corrupção de ramagem na BIM sobre Bolsonaro em caso de software espião. O que aconteceu? O Ramagem, mais um desses bolsonaristas, um conservador, ele simplesmente, segundo a Procuradoria-Geral da República, vejam que a PGR está andando de um jeito bem diferente, né? Ele simplesmente, diante da descoberta que 2 funcionários da ABIN estavam envolvidos em corrupção na compra de sistemas de espionagem utilizados de forma secretamente pelo governo Bolsonaro, ao invés de colocar o inquérito para frente, para responsabilização dos 2 que foram apanhados e foram presos mais à frente, ele simplesmente deu uma arrumada nesse inquérito, nessas investigações, para que essas 2 criaturas não fossem responsabilizadas criminalmente. Então a Procuradoria-Geral da República tem indícios, diante desse comportamento, que houve uma corrupção grave no meio dessa história. Porque o que leva alguém que é chefe de uma instituição, ao invés de mandar seguir em frente uma apuração de falcatruas, de crimes, sendo ele um delegado da Polícia Federal, ele simplesmente desenvolve alguns sistemas para que os responsáveis não sejam incriminados. Coisas semelhantes aconteceram na Procuradoria-Geral da República com instrumentos que o Sr. Augusto Aras inventou, que não estão na lei e que, infelizmente, o Conselho Nacional do Ministério Público ainda não falou nada, que são espécies de inquéritos dos inquéritos. Quando chega o inquérito pronto chegava para o senhor Procurador da República, o senhor Augusto Aras ou a senhora Lindora Araújo, ao invés deles darem seguimento, não. Eles criavam um instrumento dentro da própria PGR para fazer uma investigação da investigação, para ver se a investigação deveria ser reinvestigada. Então, gente, esse tempo para essas criaturas terminou. Então, não é por outra razão que as baratinhas em formas de seres humanos estão desesperadas nesse momento. E as filas vão andar de uma forma mais célere a partir de agora, porque quando tem um inseticida atrás, as criaturas correm com mais velocidade, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!